Bom, estamos começando bem essa série, Unicamp, né? Unicamp 2024, belíssima universidade. Eu estudei na USP, mas tenho o maior respeito pela Unicamp também. E tenho o maior orgulho de ter estudado na USP também por 10 anos. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, ele chamou de força de atrito. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Sim, né? Então o corpo cai, existe uma resistência do ar, né? Que ele chamou de força de atrito, o nome é correto também, né? Tá certo? E é oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de atrito é zero, porque a resistência do ar, na verdade, depende de você se opor ao ar, né? Depende da sua velocidade em relação ao ar. Está parado, a força de atrito, a resistência do ar é zero. Se o corpo parte do repouso, à medida que a velocidade aumenta, a força de atrito, essa resistência do ar, também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Tá, ela vai aumentando, até que ela se equilibra com o peso, né? Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa m igual a 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? É um teste, ele dá essas alternativas todas aí. Vamos ver então. Bom, é dito então que a massa do corpo é 200 gramas, tá? Que equivale a 0,2 quilogramas. Eu tenho o G que é 10, então o peso desse corpo seria mg, 0,2 vezes 10, 2 newtons. É o peso desse corpo, tá bom? Vamos pensar nele. Logo que o corpo é abandonado, o próprio enunciado nos diz que a força de atrito, essa força de resistência do ar é nula, tá? Então agiria nesse momento só o peso do corpo, que tem módulo, tem intensidade de 2 newtons. Mas à medida que ele cai, ele vai aumentando a velocidade, vai surgindo então uma força de atrito, vai surgindo uma resistência do ar, que cresce à medida que a velocidade aumenta. Isso é dito no enunciado, não é? E a gente sabe que a resistência do ar realmente aumenta à medida que a velocidade vai sendo maior, tá? Então vai aumentando. Só que ela não pode aumentar indefinidamente. Tem uma hora que ela se iguala ao peso. A partir daí, então eu teria uma força resultante igual a zero, quando ela se iguala com o peso. A partir daí, a aceleração passa a ser zero, a velocidade se torna constante, ela não aumenta mais. É a tal da velocidade terminal, como o enunciado diz. Nesse momento, então, quanto valeria a tal força de atrito? Ela seria igual ao peso, já que, por se tratar de um movimento retilíneo uniforme, eu não tenho força resultante. Tenho, ela vale zero. Para isso acontecer, a força de atrito deve ser igual ao peso, tá certo? Deve ter a mesma intensidade do peso, melhor dizendo. E, portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, 2 newtons. E mais um exercício da gloriosa Unicamp, o nosso último dessa lista, que é uma lista enorme aí para frente, como eu já disse, né? Vamos lá. Abandona-se de uma altura muito grande um objeto de massa m, que então cai verticalmente. O atrito com o ar não é desprezível. Tem um link aí com o exercício anterior, né? Sobre o objeto atua uma força resistiva de intensidade proporcional ao quadrado da velocidade escalar. Aqui ele está quantificando o que foi dito no exercício anterior. No exercício anterior, foi dito que a força de atrito, a força resistiva, a resistência do ar, aumentava com a velocidade. E aqui ele está dizendo como aumenta com a velocidade. Aumenta com o quadrado da velocidade. Tá legal? Faça um diagrama das forças atuantes sobre o objeto durante a queda. É o item A, já não é mais um teste. Depois de um longo tempo, o objeto atinge uma velocidade constante, como no exercício anterior. Calcule o módulo dessa velocidade. Muito bem, esse é o exercício. De certa forma, parecido ao anterior, né? O item A pede um diagrama das forças que atuam no corpo enquanto ele cai. Bom, enquanto ele cai, nós temos o peso e essa força de resistência para trás, tá certo? Que se opõe ao movimento, a tal da força resistiva, força de resistência do ar, ou força de atrito, como ele chamou no exercício anterior. São essas duas, tá? Não tem outra aí.
Então, o item A é só isso. Já o item B pede qual é a velocidade quando as forças se igualam. Bom, eu tenho que a força resistiva é menos kV2, é dito aqui, né? É dada a massa, 4 kg, é dado esse valor do K. Esse valor depende da forma do corpo, do formato, né, do corpo e também daquilo que a gente chama de aerodinâmica do corpo. Por isso que isso é muito estudado no formato de aviões supersônicos, por exemplo, para que a resistência do ar seja menor, né? Então, esse K depende dessas coisas aí. Aqui foi dado 2,5 kg por metro. E o G foi dado também. Então, sabendo que no momento em que a velocidade, a partir do momento que a velocidade se torna constante, a força resistiva é igual ao peso, eu vou ter que kV2 igual a mg. Esse menos aqui é para indicar que a força é contrária ao movimento. Tá certo? É uma força resistiva. No caso aqui, eu estou lidando com módulos, com intensidades. Esse sinal aqui não vai me interessar, né? O que eu estou escrevendo aqui é que o módulo da força resistiva é igual ao módulo do peso. As intensidades são iguais. Se quiser usar o sinal, eu vou ter que escrever assim, um mais o outro igual a zero, tá? Dá na mesma. Não vou fazer isso. Muito bem, então, substituindo aí, o K é 2,5, a velocidade é a que eu quero, a massa é 4, G é 10. Cheguei aqui, ó, 4 vezes 10 é 40, 2,5 V2 igual a 40. Passo 2,5 dividindo, 40 sobre 2,5 é o mesmo 400 sobre 25, que é 16. Cheguei então que a velocidade pedida é 4 metros por segundo. Legal também o problema, não é? E aqui ele foi mais quantitativo do que o exercício anterior. Legalzinho o problema, os dois da Unicamp. Pessoal, nós terminamos mais essa série. Como eu disse, vou dizer mais uma vez, nós temos uma quantidade enorme de exercícios daqui para frente sobre leis de Newton. Vai envolver atrito, plano inclinado, elevadores e tal, tá bom? Porque é realmente o assunto mais importante da física, porque é a base para se entender força, energia e tal. Pessoal, eu queria pedir uma ajuda para vocês. O canal precisa crescer, o canal é novo e eu quero cobrir toda a física do ensino médio. Tá legal? E eu gostaria de pedir que vocês curtam os nossos vídeos, que vocês se inscrevam no canal. E, se possível, isso não é obrigatório, nos dê alguma ajuda financeira, algum Pix, o valor de um café, de uma bala, de um chocolatezinho, para que a gente possa dar conta de pagar as edições, as produções todas, as gravações, tá? Mas eu digo sempre a mesma coisa, vou repetir aqui. Aqueles que não puderem, não quiserem, são sempre bem-vindos. Continue a nos assistindo os vídeos, tá? Que todas elas vão ser colocadas aqui, essas aulas, gratuitamente. E esse é um pedido voluntário de ajuda, mas não tem nada de obrigatório. Um grande abraço e continue nos assistindo. Todos serão sempre bem-vindos. Escrevam embaixo, né, o que vocês estão achando das aulas, das explicações, dos vídeos em geral. Surgiram outras coisas e todos vão ser considerados. Abraços.